Oiê! Tô aparecendo aqui sem maquiagem, será que vocês adivinham por quê? Então, o vídeo de hoje é sobre maquiagem. Vocês sempre me perguntam como que eu faço a minha maquiagem, quais produtos que eu uso, cor de batom e tudo mais. Então, hoje eu resolvi gravar pra vocês o passo a passo da minha make de todos os dias. Então, é uma maquiagem que não é muito elaborada. Eu uso todos os produtos, sigo todos os passos, mas não é nada assim com aquela super cobertura, aquele rebocão, não. É uma maquiagem que eu uso no dia a dia, uso pra trabalhar, uso pra ir ao shopping, uso pra ir, de repente, numa festa de dia. Então é algo um pouco mais simples e eu vou começar aqui com vocês. E eu vou falar também sobre a importância da gente escolher as cores certas na hora de fazer uma maquiagem, porque dependendo da cor que você use, você detona com a sua make. Então hoje a gente vai falar sobre isso aqui também. Primeira coisa que eu gosto de fazer é dar uma prendida aqui no cabelo. Eu não gosto de cabelo batendo no olho, tanto que vocês me veem toda hora colocando o cabelo pra trás, porque eu tenho agonia. E eu acabei de escovar meu cabelo, então ele tá meio rebelde, meio cheio de frizz. E eu gosto de usar essas presilhinhas aqui, que elas não marcam o cabelo. Eu tenho um cabelo fino, então qualquer coisinha que eu coloque acaba marcando o meu cabelo. E eu gosto dessas presilhas porque elas não marcam. E elas seguram bem até. Beleza. Feito isso, a Amora tá aqui me fazendo companhia e tá resolvendo cavar o chão. Não sei onde ela quer chegar, mas ela tá querendo cavar o chão. Mas beleza, continuando. Prendi meu cabelo. Tá bem rebelde mesmo, ó. Mas vamos nessa. Primeira coisa que você precisa fazer para começar a sua maquiagem: hidratar a sua pele. Porque se você não hidrata a sua pele, se a sua pele for uma pele mais seca, principalmente, ela vai querer sugar o produto ali que você passar e tende a ficar craquelada. Então, você precisa hidratar a pele. E se a sua pele for oleosa também, que é o meu caso. A minha pele é uma pele mista a oleosa. Então, eu gosto de usar hidratantes que não sejam muito pesados. E eu uso esse aqui, da Principia. Ele é calmante também, a minha pele é sensível, então eu gosto de usar produtos que tenham esses ativos mais calmantes. Então vamos lá. Eu não passo muito, tá, gente? No rosto todo. Pescoço também, né? É importante. E hidratar a área dos olhos também é importante, principalmente por causa do corretivo. E como eu já não sou mais nenhuma garotinha, então eu tenho algumas linhas de expressão que acabam marcando principalmente quando eu uso pó. E aí eu gosto de usar esse aqui, ó, esse hidratante aqui, da Care, que ele é bem levinho também. Ele tem uma pedrinha aqui de jade que dá um geladinho nessa região aqui, e é bem gostosinho. E aí eu gosto de espalhar também. Eu tô fazendo sem espelho, então eu não sei como é que tá indo. Em alguns passos eu vou precisar pegar o espelho. Ó, tá vendo? Já tá caindo aqui. Feito isso, o que normalmente eu uso depois disso aqui? Filtro solar, sem cor. Mas, como hoje eu quero fazer só a make mesmo pra vocês, eu não vou usar o filtro solar e vou usar um primer. E eu gosto de usar esse aqui, ó, da Visela. Visela é uma marca nacional muito boa, uma marca vegana, sem crueldade animal. Então, é uma marca ótima, os produtos são muito bons. Esse aqui, ele é diluidor, fixador e primer. Então, ele é 3 em 1. Se você tiver com uma maquiagem um pouco mais grossa, ele ajuda a diluir também, a deixar ela um pouquinho mais cremosa. Então, eu passo só um pouquinho, não passo muita coisa, porque ele demora um pouco a secar também.
Tá vendo? Ele é bem líquido. E aí eu espalho com o dedo ou eu venho com um pincelzinho. E aí precisa esperar secar, tá, gente? Já secou o primer. Ele tem um efeito que a pele fica meio grudentinha, que é justamente para fixar bem a maquiagem. Agora vamos para a base. E é aqui que a sua maquiagem pode começar a dar errado. Base é o seguinte, você precisa escolher tom e subtom. O que é o tom? O tom da nossa pele, ele é de acordo com a quantidade de melanina que a gente tem na pele. Então, se você tem... Tá desligado, tá ligado. Se você tem menos pigmento, menos melanina, você vai ser mais clara. Se você tem mais, você vai ser mais escura. Então, eu tô no meio termo, do médio para escuro em relação ao tom da minha pele. Então, o tom da minha base precisa ser um tom médio a escuro. Agora, o subtom é quando a gente fala de temperatura da pele. Então, a gente vai ter peles quentes, peles frias, peles neutras, quentes, neutras frias, peles olivas. A gente tem pele quente que é mais avermelhada, pele quente que é mais amarelada, pele fria que é mais rosada, pele fria que parece mais uma porcelana. Então, isso vai influenciar diretamente no subtom da sua base, na cor da base que você vai escolher. E aí, por isso que eu falei que é aqui que a sua maquiagem pode já começar a dar errado se você escolhe um subtom errado. Eu tenho muita dificuldade para encontrar base do meu subtom nacional, né? Bases nacionais que tenham o meu subtom certinho, tenho muita dificuldade. Infelizmente, o mercado nacional ainda não é tão tecnológico nesse ponto. Então, eu tenho muita dificuldade, porque a minha pele é uma pele neutra, quente, mas eu tenho uma pigmentação diferente, eu não tenho a pele tão amarelada, e aí quando eu procuro uma base nacional, geralmente ela é só quente, e aí ela tem esse fundo mais amarelado, então deixa a minha pele muito amarelada ou muito alaranjada, enfim, é um problema. Já as bases gringas, as bases importadas, têm uma variedade maior de cores. A marca da Rihanna, por exemplo, que é a Fenty, tem muitas cores. A MAC tem muitas cores. A NARS também. Então, é muito mais fácil de encontrar uma base no seu subtom exato nessas marcas. As nacionais, às vezes você vai precisar fazer uma misturinha para chegar no seu tom e no seu subtom exato. Eu esqueci de passar hidratante nos lábios, então, vamos lá. Eu vou usar esse aqui. Ele é da Elizabeth Arden, é uma marca dos Estados Unidos. Ela tem vários cosméticos, tem perfumes e tal. E essa latinha, ela já tá até velhinha, tá vendo? Amassada. Mas é um hidratante maravilhoso. Ele é tipo um óleo em pasta. E ele hidrata bem minha pele, os meus lábios. Agora sim, então vamos partir para base. Base, no momento, eu estou usando essa base aqui. Ela tem um subtom quente, neutro para quente, e ela não... Eu sinto que ela não amarela o meu rosto como muitas bases tendem a amarelar. E aí, normalmente, eu coloco numa plaquinha de acrílico, e ela não está aqui, mas vai direto no rosto mesmo. Então eu vou um pumpzinho e eu consigo espalhar bem aqui no meu rosto. E aí eu gosto de fazer primeiro um lado e depois eu vou fazendo outro. Como que eu espalho base, né? Como que eu passo a base no rosto? Ou vai ser com um pincel desse formato aqui, que ele é arredondadinho, tem muitas cerdas, ou com a esponjinha. Essa esponjinha já tá úmida até, ela é bem macia, é da Oceane. Eu gosto porque ela tem... ela imita os poros da nossa pele, então ela é muito boa pra gente usar, ela é confortável, ela expande bem depois que a gente molha, é uma esponjinha ótima e não acumula muito produto.
E aí, se você quer um acabamento mais potente, o pincel vai ser mais indicado, vai te proporcionar esse acabamento. Se você quer um acabamento mais leve, a esponjinha. Hoje eu quero um pouco mais de cobertura, então eu vou com o pincel. E aí é importante, tipo, não você arrastar, sabe? É importante você ir dando essas batidinhas. Vai dando as batidinhas. Traz pro pescoço também. E aqui pra pertinho da orelha também, viu, gente? Não se esqueçam dessa região. Bom, eu não sei como é que tá no vídeo, mas olha já a diferença de um lado pro outro. E vejam que acabamento natural que essa base tem. Eu não gosto, pro dia a dia, de ficar com aquela cara de reboco. Sabe aquela base que parece que você passou argamassa no rosto? Eu não gosto disso. Ai, minha luz apagou. Mas eu acho que ainda dá pra vocês verem, né? Acabou a bateria dela. Mas ok. Vida real, bastidores, né? É isso. Então vamos pro outro lado agora. E eu não gosto de aplicar o produto, né? No caso, a base, eu não gosto de passar no pincel direto e nem na esponjinha, porque eu acho que desperdiça muito. Então eu prefiro fazer isso aqui, ó. Ou eu passo na plaquinha, e aí da plaquinha eu vou colocando no rosto. Ou então eu passo no rosto e vou espalhando o pincel. E eu falo que isso aqui é minha terapia diária, gente. Porque eu amo maquiagem, eu amo produtos de beleza, né? De um modo geral. Adoro, sempre gostei muito disso. A minha. Quando eu era criança, né? Criança, adolescente, eu sentava na penteadeira da minha avó paterna. E aí, ela tinha muita coisa, assim, tinha um monte de joias, um monte de acessórios, de creme, perfume, maquiagem. Então, eu sentava na penteadeira dela e eu passava tudo. Tudo que tinha, eu passava. Então, eu sempre gostei dessas coisas. E eu acho que isso faz bem pra gente, sabe? É um momento que a gente se desliga de tudo pra se cuidar, pra fazer algo por nós, cuidar da nossa aparência, porque isso é importante. Eu falo que quando a gente se cuida, a gente se sente bem. Quando a gente se veste bem, a gente se sente bem. Então é importante, não é só o fato de. Não é só por estética, né? É só estética, só beleza, não sei o que. Não, não é só isso. É psicológico também, principalmente. Então foi. Olha que acabamento bonito que essa base tem. Perfeita, maravilhosa. Tô amando ela. Agora, corretivo, né? Porque ninguém merece ficar com olheira. E aí, corretivo, eu gosto muito desses dois aqui, ó. Esse é da Natura, Natura Una. Esse corretivo tem uma cobertura excelente e ele é mais sequinho. E esse aqui, da Lancôme, ele tem um pouquinho menos de cobertura, ele é mais fininho, ele não tende a acumular nessa região daqui, né, das olheiras. Então eu gosto muito desses dois. Vou usar o da Natura hoje porque, como eu falei, eu quero um pouco mais de cobertura na minha maquiagem. E aí, o corretivo, cada um fala uma coisa. Tem gente que passa assim, tem gente que passa só uns pinguinhos. Eu gosto de passar um pouquinho mais, porque eu gosto de esconder. Mas, ó, hoje eu vou passar isso aqui. E tá bom.
E aí eu venho, posso vir tanto com um pincel, tem um pincelzinho aqui que é muito bom pra isso, que é esse aqui, ó. Esse pincel, ele é ótimo pra passar corretivo. Ou posso vir com esse pincel grande também, ou com a esponjinha. E eu vou usar a esponjinha. Dá diferença, não dá? Por isso que eu uso. Porque eu acho que dá muita diferença o corretivo. E aí, nesse caso, o corretivo é para disfarçar olheira. E aí, o que que a gente faz? Aí vai depender do tom da sua olheira também. Se você tiver uma olheira muito pigmentada, aí você vai precisar usar aqueles corretivos coloridos. Mas a chance de dar ruim é grande. Porque precisa cobrir bem direitinho. Então, se eu fosse você, eu não arriscaria fazer isso num dia que você vai para uma festa, por exemplo. Testa aí, num dia que você não tem nada, nenhum evento, testa em casa. Porque dependendo da cor do pigmento, né, da sua olheira, vai ser indicado uma cor diferente pro corretivo. Eu não tenho muito pigmento na olheira, então eu uso só um corretivo 2 tons abaixo do tom da minha pele, que eu só quero dar uma corrigidinha e uma iluminada. Agora, quando você quer corrigir alguma manchinha ou outra, aí o ideal é que você use ou um corretivo colorido e o corretivo do tom da sua pele por cima, ou só o corretivo do mesmo tom da sua pele. Porque vamos supor que eu tenho alguma coisa aqui que eu queira esconder. Se eu vier com um corretivo mais claro, vai ficar uma mancha mais clara aqui. Então fica feio. E aí precisa ser do tom da sua pele. Aqui já foi. E o corretivo é a mesma coisa, tá, gente? Seguir o subtom certinho e o tom, né? Mais ou menos ali da sua pele. Depois disso, eu gosto de selar o corretivo. Tá aqui. Pra não ficar acumulando. Eu tenho agonia. E eu não gosto muito da pele brilhando, assim, com esse aspecto de pele. Parece que tá oleosa. Então eu gosto de dar uma corrigida aqui, passar um pouquinho de pó pra tirar esse aspecto. E aí eu uso esse aqui, ó. Eu gosto de usar esse aqui da NARS. Ele é o translúcido, é um pó translúcido, pó solto. Mas eu gosto muito dele porque ele tem essa... É tipo um tecidinho aqui, tá vendo? Que não deixa ficar aquele monte de pó aqui, não faz aquela sujeirada danada. Então eu gosto muito desse produto por causa disso. E aí eu venho só com um pouquinho e faço assim, ó. Vou dando essas batidinhas. Só pra dar aquela depositada mesmo. E esse pó, ele é muito bom. Um monte de pó. Ele é muito bom porque não estoura na câmera, nem no flash. Ele é o queridinho de vários maquiadores, inclusive. Por conta disso. É um pó muito bom e bem fininho. Ele é muito fininho mesmo. E aí eu passo nessas regiões que ficam brilhando. Aqui na testa também, ó. Aqui na bochecha. E é isso. Tá bom. Então aqui foi. E aí uma outra alternativa de pó, que é muito boa também, é o da Visela. Da mesma marca do primer que eu mostrei pra vocês. Esse aqui. Ele é muito bom. A minha cor nesse é a cor 02. Ele tem um pouquinho de cor, tá vendo? Tem um tomzinho. Não sei se dá pra ver. É esse aqui. Ele também é bem fininho. Tem um leve brilhinho, assim, bem discreto, mas que dá um aspecto bonito pra pele. Assim como esse da NARS também tem um leve brilhinho e deixa a pele bem bonita. Então pronto, agora eu vou pra parte dos olhos. E aí o que que eu faço, né? Normalmente no dia a dia. Eu já pego o meu bronzer, o meu contorno, é o mesmo que eu vou passar nos olhos. Já facilita, não preciso ficar pegando um monte de produto diferente. E aí eu venho com um pincelzinho de esfumar. E esse contorno aqui que eu uso
ele é um contorno com o fundo quente, tá? Como eu tenho a pele quente, neutra para quente, eu vou usar um contorno com fundo quente, com esse aspecto mais terroso. Quem tem a pele fria vai usar um contorno que tenha um fundo mais acinzentado. Se eu jogo um acinzentado aqui no meu rosto, fica a coisa mais horrorosa da vida. Então, maquiagem é isso também, a gente entender o que funciona para cada um, porque não significa que eu tô mostrando esses produtos aqui para vocês, o que tem cor, né? Os produtos de preparo e tudo mais pode funcionar. Agora, com relação às cores, não significa que funciona para mim que vai funcionar para você também não. Então precisa se atentar a isso, precisa escolher o tom certo. Então aqui foi. Então já dá uma diferencinha. Já não parece que a gente tá com cara de sono, que é essa sensação que eu tenho quando eu tô sem maquiagem, quando eu tô sem sombra, eu sinto que eu tô com cara de sono. E aí o mesmo pincel eu venho pra fazer o contorno do nariz, que eu gosto de dar uma contornadinha no nariz também. Pronto, foi. Ainda nos olhos, eu gosto de usar um lápis e dar uma esfumada. Eu gosto muito desse lápis aqui. Gente, é o melhor lápis que eu já usei na vida. Ele é muito macio, desliza. Ele dura muito também, tem uma fixação ótima, então eu gosto muito desse lápis. Ele não é barato, mas valeu todo o investimento. Na época, eu lembro que eu comprei esse lápis, eu acho que foi na Black Friday, ou seja, em novembro. E eu tô usando ele até hoje, olha só o tantão que ainda tem. E eu uso todos os dias. E eu lembro que na mesma época, eu comprei um outro baratinho pra ficar usando, daquele estilo de lapiseira, que a gente vai girando assim, que tem lápis de labial também, desse jeito. Comprei e ele já acabou. Então, às vezes, a gente investe um pouco mais num produto que vai durar mais, que você não precisa usar muito, né, muita quantidade para obter um resultado bonito. Então, às vezes o barato acaba saindo caro. E eu já fui aquela pessoa que comprava um monte de coisa. Várias bases, vários blushes, batom, principalmente eu tinha muitos batons. Falava, eu gosto de batom, coleciono, tenho vários. Só que eu não entendi o que funcionava pra mim. Quais eram as cores que me deixavam bonita. Eu não sabia quais eram as cores que me valorizavam. Então eu saía comprando de tudo. E com isso eu gastava muito mais dinheiro, né? Hoje que eu entendo o que funciona pra mim, eu não preciso ter vários. Eu posso ter poucos e bons produtos, porque eu já sei o que funciona pra mim. Eu sei a temperatura da minha pele, eu sei se eu vou ficar bem com cor clara, com cor escura. Acaba sendo uma economia. Então, fica a dica. Aí, o que eu faço com esse lápis? Eu passo ele aqui, ó. Rente aqui aos cílios. Ele é tão macio que ele, às vezes, se desfaz um pouquinho. E como eu apontei ele acaba ficando assim. Aí eu venho com esse pincel, ó. É um pincel de sombra e ele é durinho. Então, eu gosto de usar ele pra espalhar, pra dar uma esfumada nesse lápis. Porque eu não quero ficar com aquela marcação. Então eu faço só esse esfumadinho aqui, eu venho puxando um pouquinho aqui pra fora. Porque não importa o formato de olho que você tenha. Se você esfumar trazendo pra baixo, você vai ficar com o olho caído, aí fica com cara de triste. Mas se você já tiver o olhinho mais caidinho, porque é um formato de olho. A gente estuda isso, inclusive no visagismo, os formatos de olhos. Tem alguns olhos que já são naturalmente mais caidinhos. Então, se o seu formato de olho for esse, você sempre vai fazer sua maquiagem assim, ó. Puxando pra cima, pra abrir seu olhar, pra levantar o seu olhar. Então, aqui foi de um lado, agora vamos fazer do outro. E aí eu passo só um pouquinho mesmo.
porque não precisa de muita coisa. Cadê o lápis? Que o intuito aqui não é deixar o olho escuro, sabe? Escurão, aquele olhão super marcado. Ah, e outra coisa, por que que eu uso marrom e não o preto? Porque o preto pesa demais pra mim. Então, minha cartela de coloração não tem preto, tem marrom. E, de fato, é o ideal o marrom, porque o preto acaba pesando muito no meu olhar. Aqui já foi. E aí eu passo aqui um pouquinho embaixo também. Eu não chego a passar na... Ai, meu Deus. Eu não chego a passar na linha d'água. Eu passo embaixo. E aí eu dou essa esfumada. E aí eu não venho até aqui dentro, porque eu não gosto. Tá indo, né? Olha que diferença já. Eu acho que eu vou deixar o nome dos produtos que eu tô usando pra vocês na descrição do vídeo. O nome e a cor também. Porque se você for da mesma cartela que eu, vai funcionar pra você. Minha cartela é outono escuro. Então, se você for da mesma, vai funcionar. Só não, de repente, tom de base e de corretivo, né? Porque aí a gente tem diferença de tonalidade de pele. Pronto. É isso nos olhos. Algumas vezes eu uso um douradinho aqui, ó. Bem aqui no cantinho interno. Eu não sei se eu tô com um pincel aqui, ó. Tem um pincelzinho de precisão. Eu uso esse. E aí eu uso uma sombra douradinha. Mas de bem pouquinho. Só pra dar um pontinho de luz aqui. De um lado. Do outro. Sombra. Essa sombra, gente, que eu tô usando é uma paleta muito velha. Muito velha, mas ela funciona super pra mim. Olha, ela tá velhinha. Eu comprei numa loja que não é daqui do Brasil, mas aqui, ó. Ela tem as cores que funcionam pra mim. As cores mais quentes. Então é isso. De olho é isso. Aqui só pra dar uma espalhada pra não ficar marcado, né? Onde eu passei a sombra dourada. Sobrancelhas. Sobrancelhas também precisa corrigir. Eu já tenho muito pelinho, né, na sobrancelha. Minha sobrancelha é grossa, eu não gosto de tirar muito. Eu gosto de deixar o desenho dela mais natural. E eu também não gosto de preencher daquele jeito que fica super escuro, até porque acaba alterando o contraste. O meu contraste natural, que é um contraste médio para alto. Se eu jogo uma sobrancelha muito alta, destoa muito do restante. Muito alta não, muito escura. Destoa do restante. E aí eu gosto de usar esse produto aqui da Visela, que é o Easy Brow. A minha cor é a 02. Eu acho que ele tem uma cor bem natural. Tem um pincelzinho ótimo. Então eu venho só pra dar uma leve preenchida e fixar os pelinhos. Eu gosto muito porque ele fixa os pelos. Então, é perfeito. E se você não gosta de cor na sobrancelha, você pode usar uma máscara de sobrancelha incolor. Só aquele gelzinho incolor transparente. Pronto, tá vendo? Fica bem natural. E eu gosto de pentear pra cima também. Agora vamos para contorno. Contorno eu falei que eu uso esse aqui. É da linha da Sephora. Ele tem um acabamento mate, então ele não tem brilho. E aí eu venho com esse pincel para fazer o contorno. Contorno não vai ser tudo igual também para todo tipo de rosto. Cada rosto vai exigir um tipo de contorno diferente.
O meu rosto é um rosto oval, então eu faço esse tipo de contorno aqui, que é o que funciona para o meu formato de rosto. Aqui eu gosto de contornar um pouco também na raiz, perto da raiz do cabelo. Como eu tô com muita luz aqui, eu tô com dificuldade de identificar se tá ficando demais, mas eu acho que não. E eu gosto de passar aqui, ó, aqui na papada. Gente, eu não gosto dessa papada, não. Então eu passo pra escurecer e disfarçar essa região. Porque, ó, tudo que a gente quer disfarçar, a gente coloca sombra. No caso, a gente põe cor escura. E tudo que a gente quer que realce, a gente vai usar cor clara. Então a gente vai iluminar. Pronto. Contorno é isso. Agora vamos para o blush. Blush, eu também tô usando esse aqui, da Sephora. Eu não sei a cor, porque ela vinha aqui e eu abri e joguei fora, enfim. Mas é esse tomzinho. É um tom quente, um pêssego, sabe? Um terracota. É esse tipo de cor que fica bom pra mim. E eu venho com um pincel grandão. Eu gosto de passar blush com esse pincel grandão aqui. E eu gosto de chinelada, viu? Sabe, chinelada? Eu gosto. Eu gosto de um blushzinho, um contorno mais marcado. Principalmente quando eu vou gravar. Porque senão não aparece no vídeo. Por conta da luz. Gravar, tirar foto, eu gosto dele mais... um pouquinho mais forte. Foi. Também. E outro blush que eu gosto muito é esse aqui, da MAC. Que é muito semelhante ao outro. Ai. Essa cor aqui. Ele tá bem velhinho já, mas eu gosto muito dele. Essa cor é a Coppertone. É uma ótima cor para as cartelas de outono. Principalmente outono escuro. Próximo passo, iluminador. Iluminador, o meu queridinho da vida, é esse da Kiko. Kiko Milano. A cor dele é a 02. Ele é um dourado acetinado, lindíssimo. Ele tá até quebradinho. Ai, tá caindo. Não sei se dá pra ver. Ele caiu no chão e quebrou. Então esse aqui acaba e eu compro outro. Acaba um, eu compro outro, que eu amo. E eu uso esse tipo de pincel. Eu vou ter que usar o mesmo do pó, porque eu não trouxe do iluminador pra cá. Tá lá no outro quarto. Mas é o mesmo pincel, mesmo formato. E aí, onde que eu gosto de passar o iluminador? Nessa região aqui, ó. Iluminador dourado vai funcionar para peles quentes. Iluminador com partículas mais prateadas para peles frias. Rosé também funciona para algumas peles frias. Cartelas de verão também fica muito bom. Agora, esse tom de dourado para peles quentes. Então, eu gosto de passar nessa região e aqui no topo do nariz também. Que aí dá uma sensação que o nariz é bem fininho. Eu gosto. E aqui também na pontinha. Aqui, em cima do arco do cupido. Aqui pra projetar o queixo. Então eu gosto de projetar meu queixo, porque meu queixo não é projetado. Então eu gosto de passar aqui. E um pouquinho aqui na testa. Tá quase pronto. Agora só falta o rímel, né? Máscara de cílios. Entreguei minha idade agora, porque eu falei rímel. Meu Deus do céu. Fui lá atrás e voltei. Enfim, não importa. Agora, máscara de cílios. Eu gosto muito de máscara marrom, mas é difícil de encontrar em todas as marcas. Hoje é mais fácil porque tem muitas marcas nacionais, inclusive, que fazem. A Vizela faz, eu já testei da Vizela, é muito boa. Só que eu tô sem ela aqui, eu tô com a máscara preta mesmo, dessa marca aqui, Balne, que é uma marca nacional também. E tem um formato de pincel que eu amo esse formato de pincel.
é maravilhoso, porque ele pega desde a raiz dos cílios. Eu lembro que a primeira máscara que eu usei com esse pincel foi uma da MAC. Muito antiga, muito antiga. Eles não vendem mais, eu acho que ela foi descontinuada. E ela tinha a mesma embalagem do batom, sabe? O batom preto. Então, a embalagem era semelhante, só que no formato de máscara de cílios, né? A tampinha era igual a tampinha do batom. Ela era muito boa mesmo. E aí, depois que ela foi descontinuada, eu demorei a encontrar outra máscara que tivesse esse mesmo pincel, esse mesmo formato de pincel, o mesmo acabamento. E essa aqui da Balmy tem. E eu encontrei um dia desses, inclusive. Ela é muito boa, essa máscara, e não é cara. Olha que diferença. Ela é muito boa, muito maravilhosa. A Visela também tem uma máscara com esse tipo de pincel, mas eu não acho que o acabamento seja igual. Eu gostei mais dessa aqui, da Balmy. E aí, só algumas camadas. Ela tá até já meio que secando. Eu tenho que colocar o diluidor. Lembra que eu falei pra vocês? Então, o diluidor é ótimo pra esse tipo de coisa também. Quando a nossa máscara tá ficando um pouquinho mais grossa, você põe ali umas gotinhas. Não põe muito, senão vai ficar meio líquida. Põe umas gotinhas e ela fica mais cremosinha de novo. Pronto. Foi. E aqui embaixo também gosto um pouquinho. Bem pouquinho. Não passo em tudo, eu passo mais aqui no cantinho. Até aqui. E por último, batom. Batom eu acho que é o meu item de maquiagem preferido. Se falassem assim, tem um item de maquiagem que você escolheria para passar o resto da sua vida? Se só pudesse um, seria o batom. E como eu falei, o batom, na minha opinião, é um dos itens mais importantes da maquiagem. Se não o mais importante. Então é muito importante que o batom esteja na sua cartela de coloração. Porque ele tem o poder de acabar com a sua maquiagem. A sua base pode até estar errada, pode estar num subtom errado. Mas se o batom estiver certo, já é meio caminho andado. Agora, se estiver errado, mesmo com o subtom da base certa, ele detona totalmente. E aí eu vou mostrar pra vocês alguns dos meus favoritos. Esses 4 são os meus favoritos do momento. Eu vou começar com os da MAC. Eu gosto muito do vermelho. Esse aqui, Chile. A maioria dos vídeos que eu gravo aqui pro YouTube, eu tô usando esse batom aqui, Chile. É um tom de vermelho mais quentinho. Tom de nude, eu gosto do Velvet Ted, tá vendo? Ele tá até acabando. E aí eu vou usando com pincel de boca, porque, gente, tem muito produto aqui. Eu não jogo fora, não. Eu uso até o final. É um nude também, que fica bem bonito nos lábios. Da Vicky Beauté, eu tenho esse aqui, que é o Nossa. Ele também tem um tom mais quentinho. Também funciona pra cartela de inverno escuro. E vai funcionar pra nossa, Pra nossa não, pra minha, né? Pra minha de outono escuro também. E outro também da Vicky é o Samba, que é outro tom de nude. Esse é mais quente do que o Velvet Ted. Aqui, ó. O Velvet Ted, ele é mais rosadinho. E esse aqui, que é o Samba, é mais alaranjado. E eu vou usar esse hoje. Eu deveria ter tirado o excesso de hidratante labial, mas eu não tirei, então vai na mão. Pronto, é isso. E vou com um pincel. Porque vocês estão vendo que ele tá aqui nas últimas. Eu quero comprar outro já, porque é um tom de nude bem bonito.
Então, batom é o item mais importante do ponto de vista da coloração pessoal também. Principalmente, né? Porque ele pode detonar sua maquiagem. O bom de usar pincel quando a gente vai passar batom é que você não precisa usar contorno labial. E é tão difícil, né, achar o contorno labial da mesma cor do batom. É muito difícil. Então aqui já dispensa o uso do contorno. Esse vídeo ficou grande, hein, gente? Mas eu queria não só fazer a maquiagem, mas conversar sobre essas coisas com vocês. Não é um tutorial, é um bate-papo também sobre a questão das cores, o que é importante. Por isso ele ficou grande. Porque se eu fosse só me maquiar, já teria terminado. Isso aqui eu faço em 15 minutos, gente. Olha como fica bonito. E por último, pra fixar mais ainda essa maquiagem, porque eu quero que ela cole no meu rosto, fixador da Vizela também, daquela mesma linha do primer e diluidor e etc. Aí eu dou umas borrifadas. Eu sou meio exagerada, tá? Mas é isso. Aí você tem que esperar secar. É bom esperar secar pra abrir os olhos, porque senão marca aqui. Mas eu não tenho esse tempo aqui com vocês. E maquiagem pronta. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que vocês amam blogueiragem, mulher ama essas coisas, né? Blogueiragem, coisa de beleza. Então eu quis trazer isso pra vocês também. Até pra servir de incentivo, pra vocês tirarem uns minutinhos aí do dia pra cuidar da aparência, fazer uma maquiagem, mesmo que básica. Não precisa ser igual a essa aqui que eu fiz, todos esses passos. Eu posso trazer depois pra vocês um vídeo de make mais básica, mais simples, pra vocês fazerem aí no dia a dia. Porque quem se cuida, quem se veste bem, se sente bem, gente. É isso. Até o próximo vídeo.